Bora, galerinha, uma lenda barra mistério de cada país da América Latina do canal do Semideus, gente. Um vídeo bem interessante aí que, putz, quando eu vi que ele lançou, eu tinha que gravar, né? Basicamente, vocês viram aí, eu postei um tempo atrás, aqueles vídeos dele sobre lendas de cada estado do Brasil, que foi muito legal, e agora lendas de todos os países da América Latina, cara. Meu Deus, vai ser bem curioso isso, vai ser bem interessante, e eu tô bastante animado, um vídeo bem longo aí. Enfim, tô doido pra ver aí. Eu peço desculpas pra vocês pela demora e pra ter gravado esse vídeo. Era pra ter saído logo na segunda, mas. Enfim, foi passando e acabou chegando que já é. Acho que esse vídeo tá saindo na quinta? Na quarta ou na quinta, enfim. Acho que vai ser bastante legal, tô bastante curioso, acho que vai ser bastante interessante, tá bom? Espero que deixem um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Pra assinar, deixa um like, se inscrevam. Se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando o link do servidor Discord também, tá na descrição, que você vai fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora, então, sem muitas delongas. Bora! Eita, me enrolei. Aviso, este vídeo contém descrições de crimes reais e tópicos sensíveis, não recomendado para todos os públicos. Factos. Ok. Bora! Que isso? Seu barriga? Alice Imagines Returns, esse é um jogo que eu sempre quis jogar, mano. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje estaremos explorando uma lenda barra mistério de cada país da América Latina. Esse vídeo terá um formato parecido com os dois vídeos que eu fiz. Se não viu, veja. Eu ia ser agressivo, agora ia falar, se você não viu o que você tá fazendo aqui, mas você pode estar aqui sem ter visto esse vídeo, então não tem problema. É isso, só vamos continuar. Um mistério de cada estado do Brasil, mas desta vez estaremos explorando coisas estranhas de países, mas em específico países que formam a dita América Latina. Geralmente os países que são considerados latino-americanos são nações do continente americano que foram no passado colonizados por países europeus de cultura latina. Nesse caso seriam os países Portugal, Espanha e França, que são os que tiveram colônias aqui. Logo que são os países que falam línguas derivadas do antigo latim, né, cara? Países que foram colonizados pela Inglaterra ou até pela Holanda, né, não estarão nesse vídeo. Assim como territórios que não são considerados. Se tiver Suriname, eu estarei de olho. Considerados países independentes, como é o caso da Guiana Francesa. Não, usando esse critério, existem 20 países ali, tá até escrito, considerados latino-americanos. E é eles que estaremos explorando alguma lenda ou mistério nesse vídeo. E assim como nos vídeos sobre os estados brasileiros, estaremos falando dos países em ordem alfabética, indo da Argentina até a Venezuela. E como são só 20 países, eu acho que dá pra falar de todos em um só vídeo. Pelo menos eu espero. Parece que são tantos, né? Não é tanto se for comparar, né? Comparado com a Europa, só nos Balcãs tem mais de 20, né? E agora, sem mais explicações, vamos conhecer uma lenda barra mistério de cada país da América Latina. Bora! Da hora. Interessante, cara. Tem muita coisa interessante e curiosa por esses países. Argentina. Benjamin Parravicini. Benjamin Solari Parravicini foi um artista visual argentino que viveu ali pelo início do século XX. Parravicini é também conhecido como Nostradamus das Américas, devido às suas previsões que ele fez através de desenhos feitos entre os anos de 1936 a 1972, que são ditos por terem previsto acontecimentos marcantes da história recente. La Argentina trenda sua Revolução Francesa. Como a Revolução Cubana e os ataques de 11 de setembro. Claro, todos os Nostradamus preveem isso. Bem que faz sentido, né? Que se eles preveem o futuro, eles têm que ter previsto isso mesmo. A última previsão, ela foi feita através desse desenho, que mostra a Estátua da Liberdade dividida ao meio, com uma cidade destruída atrás dela. Esse desenho é acompanhado pelo seguinte texto: a liberdade da América do Norte perderá sua luz. Sua tocha não irá brilhar como ontem, e o monumento será atacado 2 vezes. Esse desenho foi feito em 1930. Tá, mas esse desenho tá muito mais querendo referenciar que a Estátua da Liberdade seria destruída e não as Torres Gêmeas, né, cara? Tipo, mas ok, tá. Parravicini afirmava que ele fazia esses desenhos guiado por uma entidade externa que ele chamava de um anjo da guarda.
Além Eita. disso, Parravicini já afirmou ter tido contato com outras entidades paranormais, como duendes e fadas. Além de dizer que ele já sofreu abduções de passei a seres acreditar no extraterrestres, Parravicini. o que coloca ainda mais Este homem previu o futuro. Este homem previu o futuro de todos nós. Se ele viu gnomos, ele não pode estar mentindo. mística a sua Mas os gnomos não eram no México? figura. Enfim, curioso, né? Bolívia. Tiwanaku. Interessante, hein? Tiwanaku é o nome de uma civilização pré-colombiana que dominou diversas regiões da América do Sul. Acredita-se que Sendo o considerados precursores dos Incas. centro dessa civilização é hoje um sítio arqueológico que fica a 74 quilômetros da cidade de La Paz, na Bolívia, com ruínas que datam dos anos 400 a mais ou menos os anos 900. Dentro da arquitetura dos Tiwanaku existiam grandes pirâmides né, e cara? edifícios de pedra que ainda levantam dúvidas entre os arqueólogos de como eles E você pode parar e só, tipo assim, é muito interessante, né, cara? Porque esses povos criarem construções de pedras por si só já é muito impressionante. Você sabe aí que você fazer construções de pedra não é algo que ocorre com tanta frequência, assim, em povos antigos, né, cara? A invenção de construções com pedras é algo relativamente moderno, por assim dizer, né, cara? Na história humana. Na história humana é muito moderna, né? Mas, tipo assim, vocês entendendo, tipo, de nível tecnológico. conseguiram Isso é muito levantar essas impressionante. estruturas e levar essas pedras Olha isso, cara. massivas até esse E local. elas são esculpidas, né, cara? Isso é fantástico, né, mano? Já que eles aparentemente não tinham uma tecnologia da roda, mas em contrapartida, Nossa, bizarro, segundo né, os cara? arqueólogos, Que loucura. Olha eles isso, né? tinham um conhecimento bem avançado em irrigação e um complexo sistema de drenagem subterrânea. Um dos monumentos mais conhecidos parece um da arco, né? civilização Um triunfo. é a Porta do Sol, uma estrutura que possui diversas inscrições em seu topo. Eles eram bastante influentes irado, cara. politicamente e economicamente na região, porém eles desapareceram misteriosamente em torno do ano 1000, não deixando, assim como Bem muitas antes da chegada civilizações dos da europeus, época, né? nada escrito, impossibilitando saber como eles próprios se chamavam, fazendo com que também grande parte do conhecimento da sua civilização fosse perdido pelo tempo. Pô, isso é muito legal, né, cara? A gente não dá tanto valor nisso, mas as civilizações da América do Sul, da América Latina, né, em si, na verdade toda a América, até a América do Norte, mas como a gente tá na América Latina, eu vou citar mais a América Latina. É muito interessante, né, cara? Que é cheio de vários mistérios, né? Como é um povo que até tem uns povos lá que faziam nós com cordas lá e tal, mas basicamente aí. Mas seria números, né? Escritos maias tinham, por exemplo, né? Mas, assim, é um povo que não deixou documentos em papel, assim, né, cara? Só em pedra, em coisas assim. Então, não tem muita documentação, principalmente mais antigo, né, cara? Você não tem nada praticamente, né? Que nem você tem só o que os caras deixaram e descubram o que a gente fazia com isso, né? E eu acho isso fantástico, acho isso muito legal, né, cara? Deixa todo esse ar de mistério. E o que não tem, é óbvio que eu não acredito em Ratanabá, essas coisas, né, gente? Mas que deve ter várias coisas, monumentos, coisas muito interessantes perdidos na Amazônia e outros lugares que a gente não achou até hoje. Deve ter, né, cara? E isso é muito legal de se pensar, né? Na verdade, em todo lugar do mundo tem várias coisas que a gente não achou ainda, né? O mundo ainda tem muita coisa a ser descoberta. E isso é fantástico, né? Brasil! Mulher da Ilha do Meio? Que isso, cara? Que isso? Mulher albina? E agora, para o caso brasileiro, eu escolhi um que, obviamente, eu não falei nos meus vídeos anteriores. Senão... Esse caso aconteceu no Pará em 1975, quando uma estranha mulher com aparência europeia chega na região do município de Bragança, pedindo para conhecer as ilhas próximas com interesse de comprar uma delas, sendo, no caso, uma comprar uma ilha? Ok, é possível isso? Como a Ilha do Meio. Segundo a mulher, ela se chamava Elizabeth Kermit Berger e tinha origem suíça e trabalhava como desenhista de moda. Ela conversou tá fazendo o que aqui, né, cara? com os habitantes locais que, mesmo relutantes, venderam propriedades na ilha para ela. Ela conseguiu... Tá, vendeu casas na ilha, né? Não a ilha em si, né? Até porque acho que não é chegando pros moradores do... se bem que é verdade, né, cara? Se você chegar, tipo, em Florianópolis, que é uma ilha, alguém for do norte aí, do nordeste, deixa aí as referências de vocês. Eu que tô aqui no sul, a única ilha, assim, que eu conheço que é mais urbanizada aí é a ilha lá de Santa Catarina. Então, se você comprar todas as residências lá da ilha de Santa Catarina, lá de Florianópolis, você basicamente vira dono da ilha, né, cara? Na verdade não, porque você ainda vai pagar os impostos do governo. É um ponto. Então você tem que comprar do Brasil mesmo, se você quiser montar seu império. Ou comprar todas as residências da ilha e
Só que daí você vai ter que resistir militarmente contra o Brasil daí, né, cara? Pra você poder manter seu território, né? Enfim. Comprar todas Tô viajando, tô viajando. as propriedades na ilha, se tornando na prática a dona dela. E a partir daí os habitantes locais começaram a perceber alguns comportamentos estranhos vindos de Betty, como ficou conhecida localmente. Ela raramente ficava na ilha e quando ia até ela estava acompanhado de várias pessoas desconhecidas que desapareciam logo em seguida e nunca mais eram vistas pela população local, mesmo que para sair da ilha era necessário viagens de barco ou de algum veículo aéreo. Betty também chamava atenção pelo seu hábito de comprar grandes quantidades de peixe com os pescadores locais. Isso gerou muitas dúvidas sobre quais eram as Se ela, só motivações de ela que Betty na tava com, mas região, ela levava muita gente pra ilha, né? Então provavelmente serviu de alimento pra todo mundo, né? levantando até a teoria que ela estava acobertando algum tipo de movimento guerrilheiro ou de contrabando de Caraca, armas. que maluquice. Essa movimentação, inclusive, foi investigada pelo próprio Urangi de Holanda, que ao mesmo tempo que isso acontecia, também investigava o caso da Operação não, que Prato, que eu loucura, falei cara. no meu vídeo sobre os estados brasileiros. Inclusive, os habitantes Eu não locais trouxe até hoje o vídeo da Operação Prato, né? Eu prometi que ia trazer uma época e até hoje tá aí. Vamos ver, quem sabe no fim do ano aí. Agora eu vou ter mais tempo pra gravar vídeos mais longos, quem sabe, né? relatavam ver luzes se movimentando no céu próximo à ilha, algo que eles chamavam de pequenas luas. Fenômenos esses que fazem algumas Mas pessoas não é, tinha outro nome engraçado, mas acho que não é na Operação Prato, né? Lembra que tinha um nome engraçado que chamavam. conectarem Não o era caso Hostícios, da era alguma mulher da coisa Ilha do Meio efeito, com a né? própria Esqueci o Operação nome, Prato. velho. Isso, em algum momento, chamou Deixa a nos atenção comentários. do governo militar da época. Uma investigação foi feita na ilha e nada lá foi encontrado. Quando os militares chegaram Nada? lá, nem mesmo Betty estava na ilha, incluindo todas as pessoas que ela levava até a região. Nenhuma pista sobre o paradeiro dessas pessoas foi encontrado. Nem mesmo resquícios das grandes quantidades de peixe que ela comprava dos locais foi encontrado na ilha. Tempos depois, Betty voltou à ilha e até prestou depoimento na polícia local, mas nada foi descoberto. Ela na verdade foi levada várias vezes pela polícia para tentar entender suas motivações. Em uma dessas ocasiões, Elizabeth pediu para usar um banheiro de um supermercado que era bem simples e não tinha nem janelas. Os policiais esperaram por um tempo na porta do banheiro, mas ela não deu nenhum sinal de vida. E quando os policiais arrombaram a porta do banheiro, Elizabeth não estava mais lá. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Esse caso é considerado por muitos um caso de ufologia, dizendo que essa mulher era algum tipo de ser extraterrestre, passado muitas vezes como uma espécie de lenda urbana, mas aparentemente existem Deve ser um alguns registros reptiliano. da época que comprovariam que esse caso realmente aconteceu, pelo menos em partes. Porém, até hoje, o caso da mulher da Ilha do Meio e o desaparecimento de Elizabeth Berger é um completo mistério. É um caso muito interessante aí pro Fábrica de Noobs trazer, né, cara? Um desmistificando aí. Achei o caso bem curioso, assim. Deixa nos comentários se vocês acham que era um alien ou não, e se for, de qual espécie que ele é. Não sei se é um reptiliano, porque ela não usou esse tipo de técnica, né, cara? Eu acho que seria outra raça aí, mas deixem nos comentários, né, mano? Enfim, achei bem curiosa a história. Tititilelele. Viva Chile. Tesouro da ilha de Robinson Crusoe. A ilha Robinson Crusoe é uma ilha localizada no Oceano Pacífico a cerca de história, 300 quilômetros da costa chilena, que pertence ao país e possui uma pequena população que reside nela. A ilha também possui uma história que fala que existe um tesouro de grande valor que está em algum lugar dela. É dito que esse era um tesouro asteca enterrado na ilha por um navegador espanhol chamado Juan Esteban Ubilla Echeverría em 1714. Que doideira, E se né, trataria cara? de 800 barris de ouro que valeriam Eita! algo em torno de 10 bilhões de dólares. Isso mesmo, 10 bilhões. Obviamente, essa lenda Aonde fica essa ilha? gerou uma grande Onde fica caça essa ao ilha tesouro mesmo? na ilha para buscar Pô, esses 10 bilhões de dólares, cara? Caraca, mas só 10 barris de ouro valem 10 bilhões, cara? Eu não fazia ideia dessa conversão que ouro valia tanto a esse ponto, assim. Eu sei que vale muito, mas não a esse ponto, caraca. suposto tesouro. Uma dessas pessoas que buscam ele é o holandês Bernard Kaiser, que Quanto dinheiro o Smaug, então, do Hobbit tem, será, né, cara? busca o tesouro desde 1998. E ele se tornou uma figura bem controversa na região, com temores que a sua busca por esse tal tesouro cause danos ambientais na ilha. Logo, muita gente é contra toda essa caça ao tesouro que ninguém sabe se realmente existe ou não. Mas é baseado em quê? É uma lenda mesmo, que não tem nada aí do próprio navegador ali
espanhol dizendo que enterrou o tesouro ali, ou tem, né? Porque senão realmente o cara, pô, caramba, né, cara? Isso que é vontade de achar esse dinheiro também, né, cara? 10 bilhões, se o cara achar no final, ele vai calar minha boca, né? Porque o cara passava 20 anos aí fazendo, quase 30 anos fazendo isso daí, né, cara? Não, 20 anos, né? Na verdade é menos, 18, né? Que não sou 98. Hombre. Ah, não, que isso, cara? Homem jacaré, cara? Que é isso, cara? No norte da Colômbia é possível encontrar a lenda do Hombre Caimán, nome esse que pode ser traduzido como Homem Crocodilo, que poderia ser encontrado na costa caribenha do país. O Homem Crocodilo é descrito como uma criatura que tem a parte superior do corpo parecida com a de um homem e a parte inferior de um crocodilo. Essa criatura era antes um homem chamado Saul Montenegro, que era um cara que adorava espiar mulheres nuas se banhando no rio Magdalena. Com medo de ser descoberto por essas mulheres. Ouviu você, homem que espia mulheres nuas? Você vai virar um homem caimã. Saul, em um certo momento, se encontrou com um feiticeiro, o pedindo uma forma de se transformar em crocodilo para espiar as mulheres no rio sem levantar suspeitas. Caraca, esse feiticeiro, então. Caraca, isso que o cara. Putz, cara, isso que o cara gosta de ser gado mesmo, né, cara? Outro nível, né? Porque. Pra ele ser mais gado do que isso, seria só se ele se transformasse num bovino mesmo, né? Que eu quero se transformar num crocodilo. Pô, eu quero tanto ver aquelas mulheres nuas que eu vou me transformar num crocodilo, né, cara? Tá de sacanagem com a minha cara. Criado duas poções, uma vermelha que o transformava em um crocodilo e uma branca que o fazia voltar a ser um humano. Saul sempre contava com a ajuda de um amigo para dar a ele a poção como é que ele vai pegar o bagulho, né? branca e fazê-lo voltar à sua forma humana. Porém, isso é uma poção poderosa pra caramba, né? O cara basicamente ganha poder de druida, né, cara? Um certo dia, esse amigo não conseguiu ajudá-lo, então ele pediu ajuda a uma outra pessoa. Mas quando essa pessoa viu Saul na forma de crocodilo, ela se assustou, deixando cair algumas gotas da poção branca na cabeça de Saul, o fazendo se tornar meio humano, meio crocodilo. Caraca, forma essa que ele permaneceu pelo resto da sua vida, se tornando o terror das mulheres que tentavam se banhar no rio Magdalena. A lenda é bastante popular na cidade de Platão, onde existe até uma estátua do Homem Jacaré, onde também se celebra anualmente o festival do Hombre Caimán. Pô, fantástico. De todas até agora, essa aqui foi o que eu achei mais plausível, não sei vocês. Foi de fato aí que eu achei que teve mais evidências, assim, né, cara, históricas, né, do fato. Vou pegar pra acreditar no Homem Caimã. Esferas de pedra. No oeste da Costa Rica, existe uma série de mais de 300 esferas maciças feitas de pedra que são conhecidas localmente como as bolas de pedra. Esses artefatos são atribuídos a uma cultura pré-colombiana conhecida como Diquis, que habitou a região há mais ou menos... Mas que curioso, né? As bolas ficarem logo onde ficam os dicks, né? Mas, enfim, né? Fica uma curiosidade boba aí, né? Dos anos 700 até 1530. Eram quantas bolas exatamente, você me deu? E as esferas de pedra também são teorizadas por serem mais ou menos dessa época. Apesar de não se ter certeza de mais ou menos os anos 700 até 1530. E as esferas de pedra também são teorizadas por serem mais ou menos dessa época. Apesar de não se ter certeza da sua datação correta. Outra coisa que intriga os arqueólogos em relação a elas é sobre qual foi a sua real função, que até hoje é desconhecida. Porém, a teoria mais forte fala que as esferas eram usadas na observação astronômica, assim como muitas estruturas antigas, podendo representar planetas ou outros astros celestes, sendo possivelmente uma representação artística do universo, mas não se sabe ao certo. Isso é bacana pra caramba. Inclusive, antes de eu gravar esse vídeo, eu tava vendo Henrique Caldeira, lá o Estranha História, conversando com o Pirula lá no podcast dele, tava agora ao vivo, agora de pouco, sobre construções antigas, as pirâmides e tal, e ele falou muito como era importante, né, para esses povos antigos, a visualização das estrelas, da astronomia, né, cara, porque isso mexia tudo com a agricultura ali daquele povo, né, cara, então era muito interessante você saber as estações do ano e coisas assim, né, as posições astronômicas dizem muito sobre isso, né, a do Sol principalmente, né. Então, isso eu achei super legal. E, caramba, se for uma representação mesmo dos planetas, é fantástico, né, cara? É incrível mesmo, né? Aliás, faz muito tempo que eu não vejo um céu super estrelado, na verdade, cara. Faz muito tempo que eu não vou, assim, pra um lugar que... A gente que vive em áreas urbanas, assim, a gente não tá acostumado a ver o sol. Por que eu tô falando sol, o céu, cara? Hoje eu tô me enrolando muito, né, gente? Desculpa, não sei o que tá acontecendo. A gente não tá acostumado a ver o céu super estrelado como ele é, de fato, né? A gente só vê aquelas pequenas estrelinhas ali, às vezes, do Cruzeiro do Sul, alguma coisa assim.
que é basicamente porque as luzes da cidade fazem uma poluição visual absurda, né, mano? Poluição luminosa, no caso, né? Cuba. Síndrome de Havana? Síndrome de Havana é o nome dado a sintomas estranhos que funcionários de embaixada dos Estados Unidos e do Canadá começaram a apresentar em solo cubano, mais em específico na capital do país, Caraca. Havana. Esses sintomas variam de náuseas, perda auditiva, fadiga extrema e insônia, e eles podiam ser vistos nesses diplomatas e funcionários a partir de 2016, levantando tensões entre os Estados Unidos e Cuba. Caraca, os caras estão falando que tem um ataque telecinético aos caras da embaixada, é isso? Vindas do lado americano que falava que os seus diplomatas estariam sendo infectados ou envenenados em solo cubano, fazendo com que até o governo americano reduzisse o número de diplomatas e funcionários no país. Sendo que efeitos semelhantes foram posteriormente vistos acontecendo com diplomatas em outros lugares do mundo, como no próprio Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha e na China, né? Afetando também agentes da CIA nesses países. Muitos desses diplomatas supostamente... Aí vai ver só o estresse dos caras de trabalhar também. Imagina que trabalho maldito, né, cara? Você ser... Tem tantos lugares no mundo pra você ser embaixador dos Estados Unidos, você vai ser logo em Cuba, que é um, tipo, arqui-inimigo. Não, é um arqui-inimigo dos Estados Unidos, né, cara? Afetados pela síndrome de Havana, passaram por exames médicos que constataram que é a mesma coisa que você for diplomata cubano nos Estados Unidos, né, cara? Putz, né, cara? Podia ser na China, né? Algum tipo de lesão cerebral, sem uma causa determinada. E apesar dessas acusações, levantando até a possibilidade de uma arma de micro-ondas secreta, o causador da síndrome de Havana ainda permanece um completo mistério. Eu prefiro acreditar que são poderes telecinéticos, né, cara? Mas cada um acredita no que quiser aí, deixa nos comentários. El Salvador, que tem esse triangulozão invocado na bandeira, né? La Carreta Chilona? Que isso, cara? Nas lendas oriundas de El Salvador, existe a história da La Carreta Chillona, ou a Carreta Gritante. A história conta de uma velha carroça que vaga por aí sem é uma carroça romana, né, cara? Que não isso? Sendo puxada por nenhum animal. Algumas versões descrevem essa carroça como sendo decorada com diversos ossos humanos. É dito que é possível ouvir o som estridente da madeira da carroça de muito longe, e ela passa pelas cidades coletando as almas em sofrimento. Pô, mas é uma carroça, tipo, só uma carroça, é uma carroça de madeira? Levá-las até o além, causando tremores no chão por onde passa. Seria muito mais dark se fosse uma carroça com um carreteiro fantasma ali, né, cara? E dois bois fantasmas também, seria muito mais louco, né, cara? Também se fala que em hipótese nenhuma você deve olhar... Acho que tem um motoqueiro fantasma que é assim, né, que ele tem um carroceiro fantasma, sei lá, deixa nos comentários se alguém souber. Diretamente para La Carreta Chillona. Falando das origens dessa carroça, algumas versões falam que ela está relacionada a um espanhol chamado Terêncio Pérez, que havia sido inicialmente educado por um padre chamado Fray Oviedo. Ele, depois que o padre veio a falecer, buscou aprender diversas plantas medicinais com um homem indígena da região. Conhecimento esse que ele começou a usar para benefício próprio, as utilizando para tratar doenças de outros espanhóis, fazendo seu nome entre eles. Certo dia, porém, uma praga atingiu aquela comunidade indígena, e Terêncio era o único homem que podia ajudar aquelas pessoas. Porém, ele se recusou a ajudá-las, já que elas não tinham condições de pagar pelo tratamento. Logo por causa disso, Terêncio foi visitado pelo fantasma do padre que o havia ensinado, que disse a ele que, por sua negligência, ele não tinha mais lugar no mundo dos vivos, o condenando, a partir de então, a puxar uma carroça coletando os restos mortais de todas as pessoas que ele deixou morrer. Assim, ele e sua carroça, decorada com ossos... Pô, mas sei lá, é uma punição meio... Putz, né, cara? Pô, seria muito mais se... É meio que pra ele botar a mão na consciência, né, cara? Só que sei lá, né, cara? Se ele não botar, ele vai ficar tipo assim, eu coleto mesmo e é isso, né, cara? Tipo, não é como se ele tivesse em sofrimento, né, cara? Sei lá, né? Deixa a opinião de vocês. Começou não sei se a vagar eternamente pela cidade de El Salvador, coletando almas em sofrimento. Putz, mas caraca, né, cara? Ok, né, cara? Todos os países têm suas lendas aí, né, cara? Putz, mas... Poderia ser uma lenda, é uma lenda com potencial, mas poderia ser ainda melhor, cara. Desaparecimentos em Galápagos?
As Ilhas Galápagos é um arquipélago localizado próximo à costa do Equador que carrega perguntas sem resposta sobre os seus primeiros habitantes. Em 1929, um casal vindo da Alemanha se estabeleceu em uma das ilhas do arquipélago. Esse casal era constituído pelo médico Friedrich Ritter e a sua amante Doris Straut, que se estabeleceram na ilha buscando uma vida mais simples. Eles não ficaram sozinhos por muito tempo, sendo logo acompanhados pelo também casal alemão Heinz e Margaret Whitmer. Posteriormente, embarcou na ilha uma baronesa austríaca chamada Eloise Wager, que chegou até o arquipélago com 2 amantes seus. Parece ser um destino bastante turístico nessa época, as Ilhas Galápagos. Acho que até hoje né? Mas nessa época aí tinha muita gente que ia, principalmente, pô, Charles Darwin, sei que você pensou, eu também tô pensando aqui, né? Muitos naturalistas, esses caras iam para as Ilhas Galápagos, né? É uma ilha super importante nessa questão de biologia e tal, né? Mas eu não entendo tanto aí. Chamados Rudolf Lorenz e Robert Philipson. A baronesa era conhecida pelo seu estilo de vida extravagante, tendo planos ambiciosos de construir um hotel de luxo na ilha, o que entrava em conflito com o estilo de vida mais simples dos outros colonos. Logo em 1934, a baronesa e um dos seus amantes... Se ela tem estilo de vida tão extravagante, o que ela tá fazendo aí nas Ilhas Galápagos, né? Pra começar, né? Simplesmente desapareceram da ilha. A Margaret Whitmer afirmava que os dois pegaram um iate que tinha como destino o Tahiti, mas não existem registros dessa embarcação chegando até a ilha. O desaparecimento dos dois até hoje não foi esclarecido. Pouco tempo depois, o outro amante de Eloise, o Lawrence, tentou deixar a ilha também. Ele contratou um pescador norueguês chamado Lugeru para levá-lo até a ilha de São Cristóbal, também parte de Galápagos. Mas ambos desapareceram pouco tempo depois. Meses depois da partida deles, seus corpos foram encontrados tem uma ilha chamada Darwin, olha que curioso. Em uma outra ilha do arquipélago chamada a Ilha Marchena, longe do seu destino planejado. Não se sabe como se deu a morte deles. Esses casos levantaram a teoria que o desaparecimento da baronesa e os seus amantes foi premeditado pelos outros habitantes da ilha, dado as suas discordâncias em... Pode ser mesmo, né, cara? Tem sua lógica, tipo assim, de pessoas que não queriam ver a ilha se transformando nisso, em hotéis, essas coisas, né, cara? E, cara, é dureza, né, cara? É claro, ninguém quer levar a parada desse nível, mas, tipo assim, quem são essas pessoas que estão chegando aqui agora e achando que a ilha é deles, né, cara? Também olhando por esse ponto de vista aí, né, cara, eu também, óbvio que ninguém aqui ia cometer um crime hediondo desse, mas eu ia falar assim, ó, você sai fora daqui, né, cara, tá de sacanagem, né, pô. Em relação à construção daquele hotel de luxo. E posteriormente, em novembro de 1934, Friedrich Ritter morreu em circunstâncias suspeitas, supostamente de intoxicação alimentar. Mas que estranho, né, cara, todo mundo, né, cara, após consumir um frango mal conservado, sendo que alguns lugares falam que ele era vegetariano. Houve cara, é claro que foi tudo premeditado. Alegações que Doris Straut o havia envenenado como vingança após ele ter a agredido, embora ela tenha negado essas acusações. Após a morte de Ritter, Straut deixou Floriana e retornou à Alemanha. Os únicos que permaneceram na ilha após tudo isso foram o casal Whitmer, que posteriormente construíram hotéis na ilha Floriana, que hoje é administrado pelos seus descendentes. O bagulho dos caras era hotel, né, cara? E mesmo depois que todos os outros faleceram, eles ainda estavam com esse lance na cabeça ainda. Tá louco, né, cara? Deixa ele em paz logo, né, cara? Tá Todo esse caso ficou conhecido como The Galapagos Affair, ou Caso Galápagos, e inspirou a criação do filme Eden, lançado esse ano em 2024, que conta todo esse caso. Caraca, é a Ana de Armas? Ele parece um pouco, mas acho que não é. Caraca, né, cara? Que interessante esse filme. Vou procurar assistir qualquer hora. Gostei da história e... tomara que esteja em algum streaming que eu assino. Pô, legal, cara. Gostei da ideia. Gostei bastante. Achei a história bem interessante. Mas é óbvio que é premeditado isso daqui, né, gente? Acho que eu não preciso nem falar. E deixa eu ver vocês nos comentários. Guatemala, mas de Cancoém? Vídeo de crime real, é isso mesmo? Olha aí, a civilização maia é muito ligada ao atual país México, mas existem muitos sítios arqueológicos dessa civilização que também podem ser encontrados na atual Guatemala, como é o caso do sítio arqueológico de Cancuén. Cancuén era uma grande cidade maia durante a era de ouro dessa civilização. Porém, né, isso é um lugar que eu gostaria muito de conhecer um dia, cara.
essas pirâmides maias e essas construções eu acho fantásticas, né, cara? Eu acho ela, na verdade, eu acho elas arquitetonicamente mais bonitas do que as do Egito, né? Porque as do Egito são muito maiores, né? Não são todas também, né? Tem algumas que são muito maiores, né? A maioria das pirâmides do Egito são pequenas também, né? Ah, enfim, né? E como eu vi lá no podcast que eu falei agora de pouco do Henrique, que eles falaram sobre pirâmides, a maioria das pirâmides do Egito nem existem mais, né, cara? Provavelmente tinham pirâmides menores ainda que se perderam no tempo, né? Isso é muito interessante de pensar também, né? Eu acho essas do México aí, essas maias aí, muito mais, sei lá, né, cara? A estética delas é muito maneira, né, cara? É muito bonitas A mesmo. cidade, em algum Eu acho que momento, muitas vezes a gente não dá valor, sendo que é algo muito mais próximo da gente, por assim dizer, né, cara? foi abandonada de uma forma bastante macabra. Em 2005, a partir de escavações arqueológicas, foi encontrado diversos restos mortais enterrados próximos a uma pirâmide da cidade. Foram encontrados lá esqueletos que pertenciam a mais de 50 pessoas, que pareciam terem sido mortos de formas bastante brutais, com indícios de desmembramentos. Dentre os restos mortais presentes nessa cova, existiam resquícios tanto de mulheres quanto de crianças, que Caraca. possivelmente eram parte da realeza da cidade, e foram mortos em um grande massacre que acreditam terem acontecido por volta do ano 800. Inclusive, um 800, dos corpos 800, então é muito antes da chegada dos europeus, é muito antes mesmo, né? os encontrados era do governante de Canquém, o Khan Caraca, que Max, que loucura, né? parece ter sido morto junto Karl Marx? Que isso? de sua esposa e jogado entre Que essas loucura, né, pessoas. Se cara? sabe que eles eram da realeza graças aos corpos encontrados estarem vestidos com trajes reais, o que demonstra alguma espécie de respeito pelos mortos por quem quer que tenha feito esse massacre. Afinal, não sabemos realmente quem está por trás disso, podendo ser habitantes da cidade que se revoltaram contra a sua Que elite e loucura, né, cara? executaram essa chacina. Afinal, logo após ela, a cidade foi completamente abandonada, o que provavelmente não seria o caso se fosse um ataque estrangeiro, que possivelmente dominaria a cidade e a transformaria em alguma espécie de vassalo. O abandono É, e muitas vezes vamos ver o que ele vai falar, de peraí. Cancuém aconteceu bem próximo ao declínio da civilização maia, que também não se sabe ao certo o que realmente aconteceu para as cidades maias serem Aliens. todas abandonadas Aliens. durante o século IX. Aliens. E o misterioso massacre da cidade de Cancuém poderia estar de alguma forma relacionado a esse declínio. Lembrando que o povo maia existe de certa forma até hoje, mas É não se claro, são sabe os exatamente nativos dali do. Na verdade, eu acho que o povo maia que existe até hoje são. Os maias, alguém deixa nos comentários se alguém souber aí, mas os maias, até onde eu sei, basicamente são os mesmos ali que são os astecas depois, né? Tipo, é a mesma etnia, por assim dizer, né? Mas não tenho certeza, deixa nos comentários se souberem, acredito que sim. Etnia, tipo assim, não digo só etnia, etnia são, acho que com certeza, né? Eu digo assim, mesmo. Tipo, tronco linguístico, mesma parada assim, mas eu não tenho certeza, deixa nos comentários se souberem. Porque é mais ou menos a mesma região, né? Só que os maias sumiram muitos antes da chegada dos europeus e os incas só vão subir com os europeus, né? Os incas não, os astecas, né? Os incas são ali no Peru. Ah, enfim, cara, toda essa civilização é muito interessante, né? E que nem eu já falei, né, cara? Eu gostaria muito de saber, né, o que seria. Essa é uma história alternativa maneira, né? O que teria acontecido se os europeus nunca tivessem chegado, né? Pra onde essas civilizações teriam ido, né? Será que elas conseguiriam ter evoluído mais? Ou. Que também nunca nada é 100% de certeza, né? Eles poderiam ter evoluído, é, tipo assim, construído novas coisas, formado grandes civilizações. Ou não também, eu poderia ter tudo dado errado em algum momento, igual aconteceu com os Maias, né? Os Maias não foram aliens, né? Eu acho, pelo menos, não foram os europeus, foi só entre eles ou algumas outras tribos ali que se juntaram e acabaram com eles, né? E acabaram com um grande império que existiu aí. Bem que os Maias não eram bem um império, né? Acho que era tipo cidades-estados, mas não tenho certeza também. Enfim, faz tempo que eu não vejo nada sobre esses temas. Mas olha a estética do bagulho, é muito irada, né, cara? Irado mesmo. E queria muito conhecer um dia aí essas construções aí. Eu gravo um vídeo se um dia eu for lá. como foi o declínio da sua civilização em si. Ok. Eita. Aliás, estou pra trazer um iceberg aí sobre lendas japonesas, coisas assim. Acho que seria bem legal, mano. Faz tempo que eu não vejo nada desse tipo. Me animei bastante com o vídeo lá. Não foi um vídeo que foi tão bem aí, mas eu me animei bastante com o tema aí. ah, Sobre coisas japonesas e tal, depois daquele vídeo do Nichan que eu postei aí. Enfim, gente, chegaram até a metade do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, tá bom? Não custa nada, vai estar me ajudando demais, demais mesmo, de coração, tá bom? Por favor, faz isso por mim, faz isso por seu amigo, tá bom? Bora! Haiti.
Um dos países com as histórias mais maneiras de todos aqui da América do Sul. Da América do Sul não, da América Latina. É uma pena que seja um país tão assolado aí com tantas tragédias, né, cara? Clayvirus Narcisse foi o nome de um homem haitiano que afirma ser um zumbi da vida real. Certo dia, em Uou, como assim, 1962, cara? ele chegou a um hospital Tá, local com uma interessante. forte febre e cuspindo sangue. Enquanto ele estava sendo tratado, sua condição piorou drasticamente, e depois de cerca de 3 dias internado, Narcisse veio a supostamente falecer. Logo, sua família o enterrou em um cemitério local, mas por incrível que pareça, a sua história não acabou por aí. Segundo o relato do próprio Narcisse, um feiticeiro voodoo certo dia foi até o seu túmulo e o desenterrou, dando a ele algum tipo de poção que o fez ressuscitar. Como uma espécie de zumbi, Narcisse foi forçado a trabalhar em uma plantação de açúcar por cerca de 2 anos. Pô, mas que sacanagem também, né, cara? Pô, me deixasse tão falecido se fosse pra isso, né, cara? O necromante me reviveu pra mim ser escravo do cara, cara. De sacanagem com a minha cara, pô. Do semi-catatônico, conseguindo fugir 2 anos depois, após a morte desse tal feiticeiro. E 16 anos depois da sua suposta morte, em 1980, Narcisse retornou ao seu vilarejo natal, onde ele se reencontrou com a sua irmã, que de início não acreditava que aquele era o seu pai. Imagina, cara, um parente teu falece e depois de, sei lá, 5 anos ele volta, do nada ele aparece na tua vida falando que foi ressuscitado por um necromante, forçado a trabalhar e fugiu do lugar, né, cara? Meu Deus, imagine o que você diria aí, né, cara? Faça esse exercício mental aí, cara. Parente falecido. Porém, após Narcisse contar detalhes da sua vida que só ele saberia, todos ali reconheceram que se tratava dele e ele não estava de fato morto. O seu caso, quando começou a ser divulgado, chamou muita atenção da comunidade internacional, já que ele realmente foi dado como morto no hospital, mas de alguma forma ele estava lá, de pé, bem vivo. Segundo o próprio Narcisse, esse tal feiticeiro, teria feito ele ingerir essa poção que o colocou em um estado de aparente morte. Ele dizia que estava consciente quando o médico declarou seu falecimento, e disse lembrar dos seus parentes chorando sua morte, e dele ser enterrado. Mas é estranho então. Isso é muito estranho, porque aparentemente o necromante, né, o feiticeiro voodoo, ele tinha ressuscitado ele, mas agora ele falou de uma forma que ele nem sequer chegou a falecer, né? Ele já estava consciente mesmo antes, né? Então ele teria que ter tomado a poção antes, né? Não faz sentido, né? E apesar de estar consciente, não conseguia se mexer, só voltando a ter controle do seu corpo quando aquele feiticeiro violou seu túmulo. E Narcisse também afirma que aquela plantação em que ele foi forçado a trabalhar, existia outras 100 pessoas possivelmente na mesma situação que ele, e que também passaram por tudo que ele passou. Parece que ele foi transformado em um, entre aspas, zumbi, como uma punição por se recusar a sustentar filhos que ele teve com outras mulheres e de se recusar olha aí, meu amigo, vai achando um terreno a um irmão necessitado. Apesar de algumas teorias... Foi isso, tá de sacanagem também, né? Abandonar filhos no mundo aí, né? Todos os homens aí que engravidam mulheres e abandonam seus filhos deveriam ser ressuscitados por um feiticeiro voodoo também e ser forçados a trabalhar aí, né, cara? Não se sabe qual é essa substância usada para deixar Narcisse em um estado de aparente morte, e qual foi a substância usada para tirá-lo desse estado. Clayvirus Narcisse apenas morreu de fato em 1994, e a sua história é considerada o caso de zumbificação mais documentado do Haiti. Ok, né, gente? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Cara, isso aqui teria que ver melhor a documentação. Seria um caso interessante de tentar ir mais a fundo, né, cara? Pesquisar mais, tentar ver se de fato existem documentos do hospital dizendo que ele faleceu, ou da funerária, né, dizendo que enterrou ele, né, cara? Seria muito interessante fazer uma pesquisa mais a fundo desse caso, né? Enfim. Mas pode ser uma grande história de pescador também, né, cara? Mas eu vou acreditar no nosso Narcisse, que ele foi realmente ressuscitado, e quem não acredita é ignorante. Vocês não sabem os poderes dos feiticeiros voodoos. Ah, não, Cidade de Deus Macaco, o Kong? Dentre as densas florestas de La Mosquita, em Honduras, existem rumores sobre uma suposta cidade perdida pré-colombiana, que é conhecida como La Ciudad Blanca, também conhecida popularmente como a cidade tem uma estátua gigantesca de um macaco. Macaco. Essa lenda surgiu da bem conhecida cidade perdida pré-colombiana, que é conhecida como La Ciudad Blanca, também conhecida... Pô, mas aqui não faz muito sentido, que esse macaco aí me parece muito... Não me parece um macaco da América do Sul, parece um chimpanzé, né, cara?
Enfim, Conhecida popularmente como a cidade do deus macaco. Essa lenda surgiu dado a relatos de povos indígenas locais que falavam sobre uma cidade feita completamente de pedra branca, que teria sido construída por uma civilização bastante avançada tecnologicamente e bastante rica, que cultuava um dito não é na América do Sul, tô toda hora confundindo América Latina, na América Central, isso do daqui. deus macaco. Essa história foi Caraca. contada primeiramente para os conquistadores espanhóis, que nunca conseguiram encontrar evidências dessa tal cidade. Porém, ao passar dos anos, diversos artefatos foram encontrados nas proximidades da suposta localização da cidade, que segundo algumas teorias, estão ligadas à cidade do deus macaco. Porém, as suas ruínas nunca foram de fato encontradas e a sua existência não é confirmada. Cara, isso daqui seria incrível se achassem, né, cara? É disso que eu tô falando, esse tipo de coisa tem que ser descoberto um dia, né, cara? Cadê o Indiana Jones sul-americano? Não, centro-americano, latino-americano. Será que é o Vani? Vou fazer uma pesquisa. Irei lá atrás dessa cidade. Desaparecimento em massa de Iguala. Interessante. Um dos acontecimentos mais assustadores que já aconteceu no México se trata do desaparecimento de 43 estudantes no dia Eita. 26 de setembro de 2014. Nesse dia, Ok. estudantes da Bem Escola recente, Rural de Ayotzinapa organizaram um Mas protesto. que é isso aqui, cara? Estudantes Pô, esse é o portão da escola, cara? Que é isso? Meu Deus, parece que você tá entrando, sei lá, né, cara, naqueles... Nem sei, né, cara, naqueles... Lanchonete com temática de rock, né, cara? Aquelas restaurante com temática de rock, sei lá, né? Bar dos Vikings, né, cara? Da Nossa, que é Escola isso, Rural cara? de Que loucura, né? Ayotzinapa organizaram um protesto em memória do massacre de Tlatelolco de 1968, na cidade de Iguala, que fica no estado de Guerreiro. Durante esses protestos, os estudantes entraram em conflito com a polícia local, em que em um certo momento até disparou contra os protestantes, levando pelo menos 6 estudantes a óbito. Os outros 43 estudantes foram levados presos pela polícia e levados até as proximidades de uma cidade chamada Cocula. Depois que esses estudantes foram levados pela polícia, eles nunca mais foram vistos. Segundo a investigação oficial, os estudantes foram, após serem presos, sequestrados por um cartel local chamado Guerreiros Unidos, que teria executado todos esses estudantes. Mesmo que se acredita que a morte dos estudantes foi um trabalho conjunto da polícia e do cartel. Pode ter sido. Não quero, cara, não quero. Óbvio, esses cartéis são muito perigosos aí, mas. Realmente existe essa possibilidade, né, cara? Mas o fato é que os restos Nossa, que mortais bizarro, desses cara. 40 estudantes nunca foram encontrados. E esse caso E nem revoltou muito a população do México, que fez diversos 40, protestos cara? espalhados pelo Que país bizarro, né? nos dias seguintes, cobrando das autoridades. O bagulho lá é tenso. Eu já fiz um vídeo aí sobre. Um vídeo sobre TikTokers que irritaram os cartéis mexicanos, né, cara? Mas eu quero trazer mais vídeos sobre o tema, que esses cartéis aí do México, o bagulho é perigoso mesmo, é tenso, né, cara? Olha, é só crueldade, só bagulho bizarro, cara. Mas vou trazer mais vídeos no futuro. Olha que parada bizarra, né, cara? Respostas do que Você é louco, realmente vai chegar aqui, aconteceu. ó. Um dos considerados culpados por esse incidente foi o prefeito de Iguala na época, o José Luiz Pô, Abarca 40 pessoas, Velázquez, né, cara? Sumirem sem dar vestígio nenhum, né, cara? O que falaram pras famílias no final, né? que aguarda julgamento desde 5 de novembro de 2014, quando foi preso na cidade do México, considerado a figura intelectual por trás desse incidente. Talvez não seja julgado nunca, né? Os caras vão só postergando, né, cara? Até hoje, o paradeiro dos 40 estudantes é desconhecido e esse caso é bizarro, considerado cara. uma das maiores violações de direitos humanos do país. Coisa que é inacreditável, né, cara? Inacreditável mesmo. Aqui eu nunca vi um caso parecido com esse em lugar nenhum no mundo, na verdade, né? Isso aqui é. Meu Deus, cara. Se alguém souber outro caso parecido com esse aí, deixa nos comentários, porque eu nunca ouvi falar de uma parada tão bizarra igual essa, assim. Tanta gente sumida de uma forma só, né? E não é nem. Deve ter. Eita, lá, quégua. Mas, tipo assim, não é nem questão de sumir tanta gente. Que tem outros casos, provavelmente sumiram muitas pessoas junto. Por exemplo, os próprios maias sumiram aí, né, cara? Mas aí é outro contexto, né, cara? Pois aqui é um bagulho tão recente aí, né, cara? Com câmeras, com tanta coisa aí, e ninguém sabe onde foi parar. É muito estranho, né, cara? É óbvio que tem coisa errada no meio dessa história aí, né? Laquegua. Eita. No folclore da Nicarágua, podemos encontrar a figura da La Cegua, uma figura humanoide que tem uma aparência feminina. Cara, mas eu tenho que A falar La uma coisa, eu tenho que falar uma coisa sobre
a América Latina também, né, cara? Eu não falei tanto disso, eu falo muito dos Balcãs, né? Mas essa América Central aí também é uma confusão do caramba, né, cara? É muito país, né, cara? É muito Nicarágua, El Salvador, Honduras, né, cara? Pô, tá louco, né, cara? Que é isso, né? Lua é vista geralmente usando um É vestido muito de folhas de milho, país. que geralmente cobre o seu rosto com Um dia seus eu faço um vídeo aí refazendo as bordas de vários países no mundo aí, cara. Porque, olha, é muito país aí também, longos né? cabelos negros. Conhecida por vagar pelos bosques e estradas desertas durante a noite, ela atrai homens inicialmente com a sua aparência encantadora. Ela geralmente caça homens infiéis ou aqueles que Ih, ficam fora de casa até tarde, e ela geralmente busca as suas vítimas nas estradas, pedindo carona para esses homens. E quando ela já está dentro do carro, segundo algumas versões, ela revela o seu rosto, que é algo descrito oh, como um crânio de um cavalo. Após ela revelar seu rosto, meu ela Deus. mata a sua vítima. A Lacegua possui habilidades sobre-humanas. Ela pode atravessar objetos sólidos Por algum motivo ela me lembra muito aquela lenda urbana japonesa da mulher autona lá. Não sei se ela tá passando essa vibe pra vocês também, mas tá passando pra mim. Não sei voar em porquê. velocidades incríveis e enlouquecer os homens com a sua voz. O único jeito de vencê-la é usando sementes de É uma cavala mesmo, né, cara? mostarda a jogando na frente dela, para que ela comece a recolher essas sementes. Nesse momento, enquanto ela está distraída, a vítima pode correr e escapar. Falando cavalo, mas equina, cara. Ô, vocês pensam muita besteira, né, cara? Pelo amor de Deus, a gente não pode falar nada mesmo, né? Panamá. Pesado esse caso, né? Chris Isso dói na Kremers e alma. Lisanne Froome eram duas jovens holandesas que em 2014 decidiram viajar juntas ao Isso pode Panamá me dar para alguma coisa fazer ruim, cara. trabalho voluntário e aprender mais sobre a cultura local. Em 1º de abril de 2014, as duas Será que ele decidiram vai fazer mostrar, uma cara? Porque aquelas fotos delas lá. Tipo aquela foto. Bom, deixa aí, trilha deixa aí. Vai que conhecida tem alguém que como não El conhece essa história. Pianista, e elas nunca mais voltaram dela. Após o desaparecimento delas, uma busca extensiva foi feita na região para tentar encontrá-las, mas essa busca não teve sucesso. Em 14 de julho, porém, uma local conseguiu encontrar uma bolsa que pertencia a uma das garotas. Dentro da bolsa havia um celular que pertencia a Nossa, elas, que ao ser investigado mostrou que elas tentaram ligar para a emergência algum tempo antes do isso é assustador pra caramba, cara. Eu chego, juro de coração, eu chego a arrepiar mesmo com essa história, cara. Essa história desaparecimento. Além pesa disso, no demais pra mim, celular cara. Ai, também credo. existiam algumas fotos tiradas por elas já na trilha. E algumas dessas fotos Olha são isso, bem cara. Ai, estranhas, credo. dando ainda mais dúvidas do Creio que que a elas que a do estavam cabelo é pior, passando cara. quando Que dá elas se mais agonia perderam. ainda por algum Existindo motivo. teorias que dizem até que algumas dessas fotos foram na verdade tiradas pela pessoa que as matou. Os restos Mas mortais não é, das cara. garotas foram encontrados Isso não é, eu acho que quem eu já, bom, se vocês não sabem, eu já fiz um vídeo sobre isso, um vídeo do Rentune fantástico aí, cara. É um vídeo de mais de 1 hora aqui no canal sobre esse caso. Assista, dê uma procurada, vocês vão achar, Meninas no Panamá, Vânia, alguma coisa assim, vocês vão achar. É um vídeo realmente fantástico e, gente, acho que tudo leva a crer, acho que quem viu o vídeo e quem, provavelmente eu falei isso naquele vídeo também, tudo leva a crer que não foi mesmo e eu, hoje, depois que eu vi mais sobre o caso, vi outros vídeos sobre o caso, tudo leva a crer que, óbvio, não foi ninguém, assim, que fez isso com elas, e sim. Óbvio não, né, cara? Cada um tem suas teorias, né? Bom, mas me parece a mais correta aí que elas realmente se perderam na trilha, por uma explicação que eu acho que vai ser meio longa se eu disser aqui. Mas elas de fato se perderam na trilha e isso me dá. Isso pra mim, cara, eu não sei vocês, eu acho que parece até pior pra mim, cara. A sensação, imagina, das minas lá, elas. Pô, cara, elas faleceram de fome, né, gente? Cara, lá sofrendo, né, cara, no meio da floresta, né, cara, totalmente desamparadas, cara, ai, que situação horrorosa, cara, não consigo nem imaginar o bagulho, isso é louco, mano, é muita dureza. apenas em agosto daquele ano. Foram encontrados 36 fragmentos de ossos que, após um teste de DNA, foram confirmados por pertencerem a elas. Porém, mesmo assim, não foi possível identificar a causa da morte delas. É porque esses ossos aí, gente, eu lembro, são ossos, tipo, sei lá, um osso da perna, um osso do braço, sabe, não diz nada, sabe, é só, as minas caíram no rio em algum momento, não sei se, não, ou caíram no rio, ou foram levados pelas margens do rio, algo assim. E um pouco. Ah, é a força do cabelo. E um pouco desses ossos ficou preso, tipo, nos troncos, uma parada assim, por isso que conseguiram achar, né, mano? Só que nem eu falei, tipo, o corpo se deteriorou dentro da água e o resto dos ossos foi embora lá pelo rio abaixo.
sei lá, não sei, acho que deve ir pro mar, né, o rio. Existem atualmente duas teorias principais que falam que supostamente Outra tenham cabeça. acontecido com elas. Uma delas fala que elas simplesmente se perderam e caíram de algum penhasco, sendo a outra teoria a de que elas foram sequestradas e mortas por alguém. Pessoa essa que nunca foi encontrada. Mas a primeira opção é muito, que nem eu falei, é muito mais plausível. Parece que não, né? Vocês ouvindo assim, parece que não, mas vejam um vídeo lá super longo lá que vocês vão entender melhor as paradas, porque realmente parece que foi elas. E isso é verdade que ele falou, né? Parece que uma delas, pelo menos uma delas, caiu de algum penhasco e quebrou, fraturou uma perna que impediu que elas continuassem andando, né? Algo assim, né? Sei lá, mano, muito triste, cara. Não, faz mal mesmo. Se tomar pra caramba. Lendas Guaranis, tá. O Paraguai é um país que tem uma Mas por que tem uma Paraguai com a camisa do Palmeiras aqui? O que é isso aí, cara? forte influência do povo guarani. Não é à toa que o país é um dos únicos na América Hispânica, junto da Bolívia, que tem como a língua oficial uma língua indígena, junto, é claro, do espanhol. E os guaranis possuem algumas lendas bem interessantes, como é o caso do Jazi Jateri, que é descrito como um menino loiro de olhos claros que vagueia pelas florestas durante o dia, considerado o protetor da natureza. Segundo as lendas, tem uma folhinha ali pra não mostrar tudo. Atrai crianças desobedientes com seu bastão mágico e as leva para a floresta. Temos também o pombeiro, que é uma espécie de duende que habita as áreas rurais e florestas, sendo que o seu nome original na língua guarani pode ser traduzido para algo como o Homem da Noite. Ele é frequentemente descrito como um ser pequeno e peludo. É um gnomo invocado esse daí, cara. Que gosta de pregar Certamente é uma variante do mexicano. Inclusive, ô semideus, o que é isso, cara? Como é que ele falou do México e não falou dos gnomos, né? Pô, tá louco, né, cara? Pelo amor de Deus, abriu uma margem aqui, ó. México 2, gnomos. Além de ser conhecido por proteger os animais da floresta. Mas se você agradar ele com presentes como mel ou tabaco, ele... É igual, cara, igual a Zena do Brasil, né, cara? Esse bagulho é ridículo, assim, mancada, cara. Eu não sei quem foi quem... Porque isso aí não me parece, pô, porque os tupidos aí, eu não sei, pô, eles tinham tabaco aqui no Brasil? Eu não sei se tabaco era algo que já era cultivado antes dos europeus aqui no Brasil, mas acho que não, né, cara? E, pô, por que todas as lendas urbanas do Brasil, da América do Sul, os caras... Os monstros são comprados por tabaco e pinga, né, cara? Não dá pra entender isso daí, cara? Que loucura. Pode vir a ajudar. Deixa lá um você. cigarro, mas uma talvez pinga pro o bicho mais legal de todos é o Teju Jagua, que é conhecido como o deus das cavernas. E é descrito como um grande lagarto. Quimera, uma... que tem 7 cabeças de cachorro com olhos que podem disparar fogo. Com certeza ele poderia ser um monstro de um RPG. De um filme do Godzilla, né, cara? Eu esqueci o nome do dragão, né? Um Tiamat. Mas tem outro nome pra isso também, né? De dragão que você corta a cabeça e cresce outra. Mas ele não falou que corta, cresce outra, né? Peru. Ah, linhas ginásticas. Isso é legal pra caramba, mano. Insano, hein? Loucura, as linhas ginásticas são uma série de geoglifos encontrados no deserto de Sechura, no sul do Peru. Esses geoglifos, que talvez sejam um dos mais famosos do mundo, são bem grandes e representam uma série de coisas, como animais e até figuras humanoides. Se acredita que as linhas ginásticas foram construídas entre 500 anos a.C. e 500 depois de Cristo, pela cultura Nazca, que habitou a região mais ou menos nesse período. Não sabemos muito sobre essa cultura em particular, já que além dos geoglifos, eles só deixaram apenas algumas cerâmicas para a posteridade. E que também são bem impressionantes, né? Até hoje não se sabe o porquê esse povo criou esses geoglifos, criando teorias que falam que a sua função era astronômica ou ritualística. Mas uma das teorias mais comentadas por aí fala que o povo teve ajuda extraterrestre para fazer esses desenhos no solo. Sendo que... Cara, mas é realmente assim, bizarro você pensar, porque qual que é o grande mistério disso aí? Que essas linhas aí são muito grandes, esses desenhos, e o povo de lá não, tipo, você não consegue ver esse bagulho, você só consegue ver, que nem a gente tá vendo aqui esses desenhos, olhando de cima, né, cara? Então, tipo assim, por que eles fizeram esses desenhos e como eles fizeram esses desenhos, assim, tão bonitinhos, né, cara? É bem bizarro toda essa história, né? Mas enfim, é fantástico, cara. Esse daqui é uma das paradas que eu gostaria também de ver pessoalmente. Se bem que pessoalmente deve ser meio broxante, né? Porque você não vai ver nada, né? É legal você, tipo, andar de helicóptero, será, pra ver lá. Mas e aí tem que ter o La Plata, né? Os geoglifos mais enigmáticos das linhas de Nazca é esse que é apelidado popularmente de o astronauta. Que, como vocês podem ver... Cara, com a cabeça redonda, o desenho bem mal feito, na verdade. Daí, comparado com os outros aí, isso daí ficou meio... Alguém fez um garrancho aí, né, cara? Quem fez daí não foi bem. Lembra bastante representações populares GTs, mas muito provavelmente ele só está representando um ser humano mesmo. É bem impressionante, né?
pra caramba. La Ciguapa. A La Ciguapa é uma figura presente no folclore da República Dominicana, que é descrita como uma criatura que tem a aparência de uma mulher com longos cabelos, tendo os seus pés virados para trás. Tem umas paradas aí, umas convergências aí, cara, de lendas aí na América Latina também, que são meio bizarras, né? Por que tem esse bagulho do... Aqui no Brasil tem tanta lenda aí de bicho com o pé virado para trás, que a gente viu até no vídeo lá sobre um iceberg que a gente fez sobre... criaturas folclóricas brasileiras, que isso daí pode ser tudo, tipo, no começo de Curupira e depois as outras foram meio que outras versões do Curupira, sabe? Tipo, todas as outras lendas foram meio que vieram dela, mas por que, tipo, na República Dominicana você também tem uma lenda com isso, sabe? É um negócio muito específico, né? É estranho pra caramba. É algo bem parecido com o nosso Curupira. Pés esses que ela usa para nunca ser encontrada. Afinal, as suas pegadas apontam para a direção oposta em que ela caminha. A Ciguapa tem hábitos noturnos e costuma habitar regiões de alto relevo e densa mata, aparecendo como uma bela mulher para alguns e como uma terrível criatura para outros, tendo algumas habilidades mágicas que, segundo versões da lenda, ela se utiliza para seduzir viajantes com a sua aparência e com a sua voz, para levá-los para dentro da floresta onde esses homens geralmente são mortos. Acredita-se que a lenda tenha surgido de histórias do povo taíno, sendo posteriormente introduzidos na cultura do país. Doideira, né, cara? Engraçado isso, né? Uruguai. Alquimistas? É uma grande miscelânea de temas também o vídeo, né, cara? Tá fantástico, tá muito legal, mas é uma miscelânea do caramba também, né, cara? É alquimistas, é ciguana, é 40 caras sumidos, é uma loucura, né, cara? No Uruguai existe uma cidade chamada Piriápolis, localizada no sul do país, sendo considerada uma cidade turística costeira. A cidade foi fundada em 1890 por um empresário chamado Francisco Pidia, que se considerava um alquimista e adotou uma perspectiva diferente para a construção da cidade a partir do seu interesse em filosofia e literatura. Atualmente, Piriápolis é considerada uma cidade mística, com algum tipo de energia diferente. O seu fundador, o Francisco Pidia, por ter interesse no é só uma estátua de um cachorro, né, cara? campo da alquimia, ele tinha uma casa completamente decorada com símbolos esotéricos. Posteriormente, ele fez amizade com um homem chamado Humberto Pitamiglio, que foi introduzido à alquimia pelo Francisco, e também começou a praticá-la. Humberto era residente de Montevidéu, e lá está de pé até hoje o Castillo Pitamiglio, um castelo construído por Humberto, que destoa da arquitetura de Montevidéu com grandes esculturas na sua fachada. Existem histórias que dizem que os vizinhos de Humberto tinham um certo medo dele, principalmente por saber das suas práticas alquimistas, e de não ter certeza o que ele fazia enquanto ele estava dentro do seu castelo. É dito também basicamente que ele o Alec uruguaio, né, cara, com seu castelo. andava pela cidade durante a noite, vestindo uma grande tá de capa sacanagem, vermelha. é um vampiro o bagulho. Aí já virou loucura também, mas aí parece lenda que o povão inventou, né, mas certamente os caras são reais e tá lá a construção, né. Era um cara que gostava dessas paradas, né, cara, enfim, cada um tem desejo de gostar do que quiser, e se vestir, usar, construir o que quiser, né, cara? Tem que ter o direito do cara, né, mano? Acho que ele não fazia transmutação de metais, né? Mas se fazia... Bom, acho que o Uruguai seria o país mais rico do mundo, na verdade, né? Venezuela. La Mancha Negra? Na Venezuela, se tem uma mancha negra, é petróleo, né, cara? A mancha negra ou a mancha negra é uma estranha substância desconhecida que começou a aparecer em uma estrada da Venezuela em 1986. Ela é descrita como uma gosma petróleo na Venezuela, como que tá jorrando na estrada, né, cara? parecida com piche, que era bastante grudenta, que começou a rapidamente se expandir em uma estrada que conectava a capital Caracas com o aeroporto internacional Simón Bolívar, se expandindo principalmente durante as épocas quentes do ano. Ao longo dos anos, foi associado à mancha negra inúmeros acidentes de carro, estimando-se que ela tenha causado cerca de 1.800 mortes apenas em seus primeiros anos. O governo venezuelano tentou então erradicar essa substância das estradas, tentando lavá-la. Descobriu o que é essa substância? Ninguém pegou um pouco dessa substância e levou para o laboratório, né? Mas elas pareciam não desgrudar da estrada. É dito que ela desapareceu durante a década de 90, tendo um breve ressurgimento em 2001. E desde então, ela não é mais um grande problema como uma vez foi.
mas ainda assim a sua origem é motivo de debate, levantando teorias que falam que elas seriam resultado de um asfalto de baixa qualidade Pode ou ser, né? resultado de Pô, pode ser pra caramba mesmo, né? Um asfalto era bem vagabundo e daí o bagulho foi com o sol, foi queimando, virando um líquido preto, né? Caraca, se foi isso, é algum bizarro também, né? vazamento de petróleo, ou o acúmulo de poluentes, sendo composta de poeira, óleo e vários materiais Acho que não, orgânicos né? e sintéticos. Parece, Mas né? a sua origem e a sua composição ainda são um mistério. Que doideira, né? Enfim, curioso. Não! Tem que fazer um da Europa agora, um da África, um da Ásia. Muito bom. Então, eu acho que é isso. Esse Ok. foi o nosso passeio para conhecer algumas Faz um lendas de cada. Aí isso é um desafio interessante. Faz um de cada estado dos Estados Unidos. Aí eu quero ver, né, e cara? mistérios É da uma América pesquisa boa, Latina. né? Só pela duração desse vídeo já deu para perceber que ele deu bastante trabalho, né? Então eu Factos. espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se Amei, sim, meu não amigo. se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais! Até, cara, um vídeo maravilhoso, fantástico. E deixa nos comentários se vocês conheciam alguma dessas lendas aí, se já tinham ouvido falar. Ahn, Porque eu achei, pô, divertido pra caramba gravar esse tipo de vídeo. Vocês sabem que eu adoro os vídeos de semideus, então esse foi realmente muito legal. De todos aqui, o que eu vou pegar pra acreditar é óbvio que é o Homem Caimana, que foi, de fato, o mais... Acho que de todos aqui, com certeza, foi o mais aí... ah, baseado em fatos, eu diria, né? Mais pé no chão, por assim dizer, né? Enfim, se deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.